Mateio, chefe! Está começando mais um Mateus Chefe. E hoje não é episódio de manutenção de chefe, é episódio de trocação de papo. Eu sou o Chico e tô aqui com Vard. Com Vivardi, não precisa falar meu nome não, rapaz. É um corte da edição, você acredita? Trocação de papo ou bateção de... Opa, cuidado, cuidado. Cuidado que justamente o remador holandês hoje não está no grupo. Não, o que eu ia falar é trocação de papo ou bateção de ideias. E com a gente aqui também, como vocês já ouviram, tá o Mário. Hoje o Quinho não veio, nosso remador holandês, então hoje vai ser só bateção de papo mesmo. Vamos ver o que sai pra hoje. Ele não veio porque tá remoto. Já vem um pequeno spoiler que você já sentiu aí no Mateus Chefe do Vivardi. Foi um Mateus Chefe 7/10. Faz o que é preciso, mas não tem nada de novo. É isso. Lembrando, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, dá 5 estrelinhas pra gente no player que você ouve. Se você ouve a gente no YouTube, dá like no vídeo e segue a gente lá também. Comente, seja lá onde for. E o mais importante, compartilhe o Mateus Chefe com a sua galera. Vamos lá que a discussão agora está caliente. Vamos lá que o Shinkoi precisa acordar. Vamos lá. Passa o café, Shinkoi. Tô tomando aqui, tô pegando o tranco. Então, meus amigos, vamos lá. O que instigou aqui o norte dessa conversa, né? Que tem um youtuber que eu gosto muito, que é um cara que faz vídeo quando quer, que é um cara meio vídeo ensaio nos anos 2024, que ele gosta muito de bolas de fisioterapia lá de Pilates, né? Pilates é outra coisa. É o Nick Jake, eu não sei como é que se fala direito isso, né? Mas ele tem vários insights aí sobre games e faz vídeos sobre esses insights, né? E o mais recente dele, né, ele faz aí uma ode aos jogos que ele considera os nota 7, né? Nós temos aí no consciente popular, não, esse jogo é nota 10, esse aqui é o top, esse é o ápice, né? Mas tem também aqueles joguinhos lá que a gente adora, que a gente sabe que nunca tirou nota máxima lá, só passou de ano, às vezes nem isso, né? E mesmo assim ele diverte, a gente gasta mó tempão nele, foda-se. O importante não é a gente resumir a nossa escolha do que jogar pelo review de alguém que deu uma nota gigante, mas sim pelo que o jogo oferece, que a gente gosta. E aí, né, a gente vamos fazer a nossa listinha aqui de jogos dentro dessa categoria. Mas aí o Mário, né, ele já tendeu a dar uma marionada aqui e o quê? Discordar, né, Mário? Marionada, eu dei uma marinada no assunto, que é deixar ele ali realmente refletindo, ir na empolgação. E assim, tem pontos que eu concordo muito com o vídeo do Nick Jake, e tem muitas coisas ali que eu acho meio fracas ali, que eu acho que é meio bestas. O ponto que eu acho mais relevante, que é uma coisa que todo mundo é levado, que é a questão de você olhar a nota antes de ir. Não antes, mas assim, se você vai se dedicar, você vai comprar um jogo, ou vai gastar um tempo ali jogando, ou muitas vezes até instalando, porque a quantidade de jogos que você tem aí para jogar é absurda hoje em dia, né? Você vai querer ver como que o resto da galera tá vendo, se o negócio é bom ou ruim. Então você acaba caindo num Metacritic da vida ali, para ver qual que é a pontuação. E até o próprio Steam ali, quando você vai na sua biblioteca, você pode organizar ela pela pontuação do Metacritic. E aí você fala, pô, você tem um jogo aqui que tá 95 de nota, eu tenho outro que tá aqui 70, qual que eu vou jogar? E aí o que ele fala é bem real, porque muitas vezes você vai só no hype das notas altas e você perde muita coisa legal que tá ali, que teve uma nota baixa, muitas vezes injustamente até, né? Não falo apenas de review bomb, que aí é coisa de nerdola, ou galera que ficou puta com o negócio e vai lá dar nota negativa querendo danificar a imagem, mas às vezes de jogos realmente que não foram valorizados pela mídia especializada, sabe? Tipo, algum review ali, sei lá, não sei se não pagou jabá, ou sei lá, a galera não pegou qual que era a sacada do jogo e acabou abaixando a nota de um jogo que era bom. Eu fico pensando que assim, né, esse esquema de dar nota para as coisas, principalmente relacionado a produtos do meio de arte e consumo, né, eu acho que é muito herança da indústria do cinema, né, que por muito tempo a gente teve jornal, revista, que tinha a escala de, não, esse filme aqui é 5 estrelas, 3 estrelas, né, tem até dos anos 70, que tinha eu não lembro que jornal que era, que o esquema de nota do filme
era o carinha de pé dando palma ou o carinha indo embora, sabe? Aí a galera não queria pegar e simplesmente qualificar o filme como uma nota, porque é muito difícil você conseguir, né, fazer uma escala para dizer a qualidade de um produto que é uma derivação artística, e a arte é uma coisa subjetiva que para cada um vai ter um significado, um gosto, né? Sim. E com videogame não é muito diferente, porque eu mesmo tenho um gosto de videogame que eu vou mais pela temática e pela mecânica do que pelo pacotão de horas de conteúdo, de o que o negócio está oferecendo lá, se vai render, sabe? Hoje em dia também tem esse lado aí de eu só vou comprar um jogo se ele for me ocupar 100 horas. Menos que isso aí eu não compro. Eu acho que no nosso caso tá mais proposto. Uma das melhores features que eu vejo no Game Pass é ele já ter vinculado ali no How Long to Beat. Aí eu vou ver um jogo, parece legal, 20 horas. Aí eu vejo um outro 10 horas. Esse sim. Mas aí você tá falando do Game Pass, você não tá falando de um jogo que você vai gastar 200 pontos. Não, sim. Aí entra um outro ponto, que é o que eu não gostei do vídeo, acho que é o ponto que eu menos gostei do vídeo dele, é que todos os exemplos dele são AAAs. Então ele claramente falou assim, dentro dos AAAs, quais foram injustiçados. E assim, vou falar a real, eu sou velho, eu quero que se foda AAA, sabe? Datando o máximo possível esse episódio, a gente tava ontem aqui, a gente aqui do Mateus Chef, tava trocando ideia ali por causa daquela apresentação lá dos jogos da América Latina, é Game Show? Não sei qual que era o rolê. Summer Game Fest, com só jogos da América Latina, e era tudo jogo indie, pequenininho e tal. E, cara, assim, eu fiquei 10 vezes mais hypado, com vontade de jogar, baixei uns 3, 4 demo, joguei, curti o jogo pelo demo, do que esses AAA. Então, quando o cara foi dar os exemplos, e no vídeo ele só mostra ali jogo AAA, eu fiquei assim, foda-se. Mas eu acho que por ele fazer isso é porque ele quis pegar uma fatia, porque... É o público dele, né? Pro público dele faz sentido. Pra entender a ideia também. Você vai dar o exemplo com um jogo que ninguém conhece, o exemplo vai ser uma merda. Entendeu, Shinkoio? Entendeu? O quê? Quando você dá um exemplo dos jogos que ninguém conhece. Que isso? Brincadeira, fala aí, perdão. Porque, se você faz um recorte de, vou falar só jogos nota 7 com jogos nota 10, aí você pega lá e coloca lá Postal 1 junto com o GTA V, são propostos diferentes. Aliás, Postal Brain Damage, nota 71 no Metacritic. O que você acha, Shinkoio? Discuta. O Brain Damage eu não consegui engatar nele ainda, porque ele tem um negócio que ele quis ser o Doom, né? Eu gostei pra caralho no começo, mas eu não consigo levar muito pra frente, porque ele é muito só... Então mereceu 7-1. Que nota você daria? Acho que tá justa a nota, porque ele ainda não chegou no que é o 2, nem o 4 ali. Então temos um veredito, nota 7 é ruim. Valeu, gente. Isso, não, mas sabe o que eu acho que é a merda pra avaliação de jogo? Avaliação de cinema geralmente tá atrelada a uma pessoa. Você não fala assim, foi, sei lá, a Folha que avaliou dessa forma. Você vai falar, foi o Sadovski que deu uma nota 7, não foi a Folha, tá ligado? Por exemplo. Já com game, eu não consegui identificar ninguém, assim, tirando agora, né, claro, youtubers, mas eles não costumam dar nota. Nunca tem uma pessoa que você identifica, porque usando ainda o Sadovski como exemplo, eu sei dos gostos dele, eu sei que bate com os meus, tá ligado? Então, se ele tá falando mal de um filme, provavelmente eu vou achar ruim também. Se ele tá falando bem, provavelmente eu vou gostar. Você é conservador agora, cara? É lógico que às vezes, né, alguma coisa não bate, mas no geral é assim. Por exemplo, imagina uma pessoa que não gosta de filme de ação, pancadaria. Se essa pessoa falou mal de um filme e você gosta de ação de pancadaria, você sabe que esse filme é pra você, porque essa pessoa criticou, falou mal desse filme, entendeu? E com game, cara, eu nunca consegui identificar, assim, seja, sei lá, o GameSpot, sabe? Eles começaram a depois botar o nome dos caras que faziam a crítica. Só que... Mas é meio vazio isso, né? Muita gente. Você não consegue entender. Além de ser muita gente, como é um vídeo com uma pessoa narrando e é sempre a mesma pessoa, você acaba se vinculando mais à pessoa, a voz e a ideia, a imagem IGN, porque é todo um estilo de edição, a mesma dublagem, tudo mais do que um nome que aparece no cantinho ali do lado. É tipo
as revistas da Turma da Mônica que passaram a pôr o crédito de quem escreve. Foda-se, porque é tudo igual ali, sabe? Tudo se perde numa coisa só. É tudo aprovado pelo Maurício, né? E assim, isso do Metacritics, que ele acaba fazendo isso, não só pra cinema, porque ele tem cinema, mas principalmente com game, porque no final você tem uma única nota pasteurizada, saca? Porque você mata qualquer extremo, vira só uma visão geral, e assim, você não consegue tirar muito daquilo, você não tem algo muito mais aprofundado do que aquilo. Por isso que eu nunca dei muita bola pra nota de jogo. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com o irmão do Shinkoi, o famoso Bola 1. Eu não lembro que jogo que foi. Eu sabia desse apelido. Não. Eu não lembro que jogo que foi, cara, que eu comentei assim, tirou nota 9 no GameSpot. Aí ele falou, mas você liga pra nota, pra jogo? Eu só falei, não. Mas, tipo, foi uma forma de eu dizer que, tipo, o jogo era bom, tá ligado? Sim. Eu não me importo, mas ainda é um argumento, né? Exato. Mas fala aí, Chico, você estava falando da Ação Games? Ele vai falar que tinha os personagens, mas não era Ação Games, era Game Power. Ele foi cagar, eu acho. Foi passar um café. Eu fui pegar uma Ação Games aqui na minha prateleira. Entendeu? E aí, Ação Games mesmo ou Super Game Power? É, Ação Games. Eu tô com a Ação Games aqui, que tem o lançamento do grande jogo Zelda 64. Não tinha nem nome na época. Porque... Não, ia lançar o Zelda 64, número 134, custou R$3,50, vejam só. E aqui, a Ação Games tinha um negócio que eles colocavam critérios aqui, né? Tipo, gráfico, som, jogabilidade e diversão. Isso daí, sabe quem fazia também? Então, quem? Um blog chamado 4Games. Opa! E o curioso é que olha, tem uma propaganda do Heróis Renascem na revista, caralho. E ele ainda separava a plataforma, né? Tipo, saiu o Ghosts and Goblins Collection aqui pra Sega Saturn e PlayStation, veja só. Que nota vocês acham que tirou o Ghosts and Goblins? Eu acho que ele é um jogo muito 7/6. Porque ele é difícil pra caralho, mas era o que tinha. Tirou 8,6, mano. Então, impossível isso. O jogo do Quinto Elemento tirou 8. Aquele jogo que não dá nem pra andar, de tão ruim que o jogo é. Caralho, aí. Olha, o Test Drive 5 tirou 7,5. Porra, esse jogo é mó legal. Tem a trilha sonora do Fear Factor. Com certeza não gostava de metal essa galera. Olha, tem a Ação Games da tiazinha que eu falei no último episódio aqui. As avaliações são assinadas ou não? Deixa eu ver aqui. Aliás, Shinkoio, outro momento mais preocupante ainda. Qual é o melhor postal pra você? Já que a gente falou aquela hora É o lá. 2, né? É o 2? O 2 é o Supra-Sumo. É o Supra-Sumo? Nota no Metacritic. 59. É isso aí. É porque não é pra todo mundo. Só 59% das pessoas entenderam o jogo. E quando o postal saiu, o Metacritic nem existia, né? Foi feito depois, obviamente. É assinado. Tem o nome do cara que fez, ó. Tem? Léo Santiago. Tem. Odair. Tem o nome do cara que escreve, que não fica junto da nota. Fica como se fosse a matéria e no final tem o selinho da nota. Porque eu lembro que a Super Game Power, eles tinham personagens, né? Sim. Um cara era os jogos de luta, aí tinha uma menina que era os jogos de aventura, tinha... Mari Bros. Um outro maluco era nome de ação, mas era tudo personagem. Era Marjorie Bros, né? Um negócio assim. Marjorie, isso. Mas não quer dizer nada, porque, né, várias pessoas escreviam cada um desses personagens. Todo pseudônimo, né? Eu acho que é muito ingrato você conseguir. Tá certo, você tem que se profissionalizar pra fazer um review assim, porque você tem que se desprender de algumas coisas. Que nem eu achei uma revista aqui que ela tem o detonado do Metal Slug 3D. Eu que adoro Metal Slug, na época, eu achei esse jogo um lixo. Não consegui jogar, fiquei puto, tipo, não sabia fazer nada, porque os controles dele é tudo bizarro. E aí, larguei o jogo. Hoje em dia, eu fui rejogar em emulador e pirei no jogo. Fui longe pra caralho, porque minha cabeça mudou. Eu entendi finalmente a porra do jogo e tal, né? Tem isso também, porque muitas vezes um jogo tem uma nota ruim relacionada à realidade do momento. Às vezes um jogo ele é mal falado porque sai um monte de jogo igual, parecido na época. Um exemplo desses é o jogo do Mad Max. É um jogo 7, né? Deixa eu até ver como é que tá a nota dele aqui. Mas eu acho que tá 7. Eu lembro que eu gostei, né? Então, ele é um jogo 7. Ele é um jogo bom, mas que a galera, na época você tinha muito... Os Batman estavam ali em ápice, então assim, ele não chegava a ser um Batman Arkham, mas ele era bom em algumas outras coisas. O filme tava muito explodido, então assim, se não fosse algo supremo igual o filme lá, o Fury Road, a galera não ia querer.
Então, e hoje em dia, ele foi se redimindo, igual o Metal Slug, né? Não, mas eu acho que ele é muito difícil você dar uma nota alta até hoje, porque o Mad Max, primeiro, que ele é um jogo de uma categoria que não tem mais que esse jogo de filme, né, de quase que promocional, né? Ele é pra sair junto lá na época do filme, pra aproveitar um hype e vender junto. Ele é extremamente bem feito pra esse padrão de jogo. Ele é um GTA no deserto, que aí já perde um monte de ponto, porque... 73 a nota. Mas ele não é o jogo do Fury Road, não tem nada a ver. Ele é um prequel, né? Ele, na verdade, ele não é... Porque o Fury Road, a gente precisa lembrar que tem gente que pensa que é um reboot, tem gente que pensa que é uma continuação lá no futuro, porque tem gente que fala que o Max nesse daí é o molequinho do terceiro, cada um tem uma teoria maluca ali. Mas ele se passa nesse mesmo universo, como no Mad Max, lá no Fury Road. Ele, qual que era o nome do maluquinho lá, o loirinho lá? Oi, Wilson. Esqueci o nome do cara. Não, caralho. Tô falando do de agora. Tô falando do antigo. Lá tinha aquele maluquinho lá do Mother's Milk lá. Tinha esse vilão. E você ia atrás de um dos outros, sacou? Era tipo meio que... tava relacionado, é como se fosse uma história ali naquele mundo. Porque o próprio George Miller lá, se você, ele não... Falou mal, Não falou mal, não. Ele falou mal agora, né? A única coisa que ele disse é que o jogo não saiu como ele gostaria na época. Ao mesmo tempo que no Furiosa tem personagem que só tinha no jogo. Aí você vê que ele, né, tem algum carinho pelo bagulho. Remake de Shadow Warrior 73. E aí, seu Shinkoio? Esse jogo é jogão, hein? Então. Só que esse jogo ele é meio cuzão, né? Então a galera não curte muito, porque tem umas piadas meio racistas, né? Aí isso aí perde ponto. No mundo gamer, isso ganha ponto, dependendo, né? Vai saber. Foda. E é esse outro ponto, a gente não tem ideia de que tipo de pessoa que deu essa nota. Se houve algum review bomb da galera ficando putaça porque, ai, nossa, lacrou. Ou o contrário, né? É uma piada machista. Então, pode ser de todo jeito. Uma coisa que eu encontrei aqui, que eu acho que vai ser legal pra gente se basear, tô puxando aqui. Tem um monte de jogo que eu terminei, que eu gostei, que tá lá com 60, com 70, que nem eu falei do Postal, do Brain Damage, aquele Enslaved, que a gente falou, Journey to the West lá, que a gente até, eu não lembro qual era a produtora, que tá com 70, e é um jogo legal, é um jogo divertido pra caramba. Esse é jogão, né? Que a galera também... É que tem coisas que nem... Quando a gente gravou lá o Tomb Raider. O Tomb Raider foi um jogo que sofreu muito de ficar mamando na mesma fórmula e não se modernizar, enquanto em volta dele, no meio pra frente da franquia, o universo em volta dele já tava muito lá na frente, modernizado. Sim. O controle, o cacete, e eles insistindo no controle de tanque, né? Sim. Algumas coisas que não conseguiram se desprender tanto pelo prazo quanto pela falta de... A galera devia editar, fazer o jogo que igual aquele cavalo com viseira que não podia olhar pro lado. Não vou mudar nada não, tem que fazer o que a galera quer. Não tinha inovação. E isso é uma coisa que eu tô notando que costuma jogar a nota pra baixo. Porque eu tô vendo aqui, o Dead Rising 2 tá com 66. Por quê? Porque segue a mesma fórmula, não muda muito. Desperados 2 é um jogo fodido. Eu gosto pra caramba, mas obviamente o 1 é mais clássico, tá com 66. Mas o Dead Rising 2, ele fudeu a fórmula que o pessoal gostava, que até hoje todo mundo fica querendo, que era o Dead Rising 1, e a galera não faz, porque o Dead Rising 1 ele tinha uma iminência de ser um jogo lá com timer, de você ter que se preocupar em fazer os negócios certinho. Aí depois do 2, não, faz o que você quer, larga a mão, virou sandbox. Que é exatamente o que eu não gosto no 1, mas... E aí mostra muito a questão do tempo, porque eu fui jogar Dead Rising quando já tava no 3. Então eu me acostumei com o novo e quando eu volto pro primeiro eu falo, pô, não curto isso. Bate minha ansiedade ali. Mas, por exemplo, o The Bureau, que é um spin-off de XCOM, tomou nota ruim. Aquele Saints Row, Get Off the Hell, que é o DLC lá do presidente, que é o extremo da putaria ali, da loucura, também ficou com 66. Essa aí foi da zoeira, né? Mas quando o jogo não sai muito do que você esperava, ele não inova muito, os caras costumam dar essa nota baixa, assim, isso que eu tô percebendo. Eu achei aqui a primeira revista que eu comprei, que é a primeira que eu comprei tendo videogame, porque eu comprava a revista de videogame sem ter videogame, né? Essa aqui é a Gamers, e lançamento do grande jogo Parasite Eve, tava na capa aqui a Aya Bre, não lembro como ela chamava direito. Essa revista ela tinha um negócio que era parecido com o que a gente fazia no 4Games, Bar. Tinha lá gráfico, som, jogabilidade, aí tinha prós e contras além da nota. É verdade, a gente fazia isso também. Aí sim. E aí, olha lá, Need for Speed 3, prós, efeitos sonoros estão de arrasar.
opção do Pursuit, escrito errado, foi bem bolada. Vastas opções de câmera no replay. Contra. A capotagem não está realista. Esse é o único contra. Olha o Pro, vastas opções de câmera no replay. Isso aqui é vontade de falar bem do jogo, puta merda. E também era muito novidade esse tipo de coisa, né? E aí o jogo tirou nota 4.2. Mas de 10 ou de 5? Eu não lembro, peraí. É de 5. Não sei. Agora que você falou que eu me toquei, não é de 10. É igual podcast. Filho do Shinkoi vai chegar, pai, tirei 10. Ele, caralho, filhão, ele valia 100. Aqui, ó, Pitfall 3D. Você tem uma grande liberdade para todo o cenário. Esse é um Pro. A diversão é ótima, dando um clima de Indiana Jones. Os efeitos sonoros são legais e completam o clima do jogo. Agora os contras. Às vezes o personagem escorrega nos cantos da tela e morre. Os gráficos podiam ser o melhor. Pô, ele elogiou o gráfico em cima e falou mal embaixo. Às vezes os comandos não respondem. Então tá, né? Ó, mano, quando você acha que tirou o Final Fantasy V pra PlayStation, mano? Nossa, esses Final Fantasy pra PlayStation eram horríveis. Eu não lembro se esse tinha, mas alguns tinha até uns CGzinhos a mais pra fazer uma graça. Então, o Pro do jogo é apresentação em CG de primeira qualidade. Então já... Se isso é o Pro, a nota tirou de 5, tirou 3,5. Porra, tirou 3.3, mano. Porque o contra não melhorou os gráficos. Caralho, é um pixel art. Aí quando os caras melhoraram os gráficos, ficou aquela merda, né? Mas o cara queria padrão PlayStation 1, porra. Ó, o Parasite Eve aqui, jogo da capa. As incríveis cenas CG de altíssima qualidade dão um clima especial pro jogo. Isso é um Pro. O sistema de jogo é divertido e eficiente. Aí sim. E o contra. A ausência de voz é uma falha. Então a galera não conversa, só texto. Aí, ó. Deu. Tá, eu concordo com essa aqui. Eu acho uma merda quando é só texto. Muitas vezes o game fica em silêncio completo sem música nenhuma. Aí é clima, né, cara? Você não entendeu o jogo. Ou não, você não viu que momento que era, né? É um jogo curto pra um RPG. Aí, ó, grandes críticas. Que hoje em dia é um ponto positivo. Cara, eu queria ressaltar uma coisa, que essa revista aqui, a revista Gamers, ela tem uma grande... Eu vou fazer o review da revista agora, rapidão. Ela tem um problema... Fala, pontos positivos da revista Gamers e pontos negativos. Cara, ela tem umas fotos minúsculas. Tem foto do jogo de 1 centímetro, que eles fizeram uma tripa aqui com várias coisas. E do lado do review do jogo, o cara, pra explicar a história, ele colocou aqui um gráfico pra explicar como é que uma célula funciona, tio. Bagulho é aula de biologia disfarçada. No meio da revista aqui, eu queria só saber do jogo, eu tava aprendendo o que era uma mitocôndria, tio. Então aqui, ó, sem querer, o Parasitive aqui trouxe um conteúdo inesperado aqui de ensino, então nota 4. Voltando aqui então às notas do Metacritic, um jogo aí que eu não joguei, mas eu acho que vocês falam bem, parece que vocês gostam, me digam se tá justo ou não. Star Wars Force Unleashed 2, que nota vocês dariam? Cara, eu não lembro do 2. Não jogaram também. Ah lá. O 2... Eu não lembro se eu joguei o 2. O 2 é o que... Ele é o vilãozão, não é? O 2 é um dos poucos jogos de Star Wars que o sabre de luz funciona como deveria. Você corta a galera no meio, fatia, é lindo. Mas a história é pior que a do 1. Porque ele é meio aquele jogo rushado, porque o 1 vendeu rápido, vamos fazer o 2 rapidão aí pra vender no Natal. Nota? Eu acho que ele é um nota 7,5. Bem, o Vivardi não lembra, mas tenta dar uma nota aí. 6. 5,9. Já tá perto. Uma coisa que eu notei aqui é que tem uns jogos de meme que foram muito famosos e que a galera deu uma nota baixa, que pra mim, honestamente, vale, eu acho justo, que é o caso ali do Goat Simulator, que tá com 62, e o I Am Bread, não sei se vocês lembram desse também, era um simulador de pão, tá com 60. Eu acho justo, porque realmente era jogo só de zoeira. Foi tipo um glitch que os caras levaram a piada muito a sério, né? Como funciona o Metacritic? Ele é o aglomerado de várias notas de vários lugares, não é? Isso. Mais votos do público. E não sei também se esse caso, eu vou até confirmar agora no Metacritic, porque eu acho que o que ele tá me mostrando aqui é o aglomerado da nota, porque ele separa nota de revista, assim, da imprensa especializada e da galera mesmo, né? Vou olhar agora, ver a nota do Goat Simulator. O Goat Simulator é um jogo que, se você jogar sozinho, não tem graça nenhuma. Tem que ter alguém do seu lado que assista e ria do que tá acontecendo, né? Por isso que ele é um jogo de live. Ó, a nota que aparece na Steam, quando você organiza, é a nota da imprensa apenas. Porque o Goat Simulator tá... Mas apesar que a nota tá próxima, né? Tá 62 no Metascore dele ali, e o User Score, que é 6/6. Tanto que, assim, o Metascore vai de 0 a 100
e o User Score, que é o que a galera vota ali, vai de 0 a 10. Então, realmente é essa pontuação. Um jogo que eu achei que foi injusto eles colocarem isso daí é o Rise, Son of Rome, que tá com 61, porque eu acho que ele é um jogo 7,5. Eu acho que ele se enquadra muito bem na ideia do cara ali, de jogos 7 de 10 que valem você gastar um tempo, jogar, curtir. É que ele foi o jogo de lançamento do Xbox One, né? Sim, ele foi feito pra mostrar o gráfico, né? Ele é um jogo de gráfico, mas ele quando saiu, eu lembro que ele tinha esse problema, porque já tava tendo uma guinada de controle de cadência de jogo com um lado, tipo, a galera tava abolindo o Quick Time Event e esse jogo ainda continuava tendo Quick Time Event, sabe? Ele é mais aquele Quick Time Event de o cara piscou de tal cor, aperta tal botão, que é meio que o que usa até no God of War, atualmente. E esse é o grande problema dele. Ele era um jogo comparado com God of War. Aí a galera... Se você pega o God of War e um Rise e coloca lado a lado, por mais que a abordagem é meio diferente, o Rise ele tem até uma vibe, aquela câmera mais próxima, tipo Last of Us, né? Uma violência mais crua do que o God of War, que já é mais... Foda-se! Barrigada de Minotauro, né? Ali você tá pegando lá os Asterix e dando porrada neles, e aí fica meio, sei lá... Eu entendo ele ter nota baixa, mas talvez, se você pegar o review da época que ele saiu, é maior do que o review a longo prazo aí do Metacritic que vai aglomerando, né? Saquei. Eu acho que tem isso também. Vai ter menos impacto. Uma coisa que, quando a gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando com o Vivardi sobre ele editar, que ele tem um episódio que ele não participou, que ele tá editando, e eu perguntando como que era dele, várias vezes eu fico pensando, tem que falar tal coisa, não esqueceram de falar tal coisa, e depois a gente fala. Então, já incluindo algo que o ouvinte deve estar pensando nisso, a gente falando tanto de Metacritic, sem citar isso, vamos citar logo. No Metacritic, as notas que a gente está vendo são as notas de PC, porque os jogos também têm essa flutuação dependendo do porte. Sim. Certo? Eu tô olhando as notas de PC, porque elas estão mais fáceis aqui, então realmente, se o porte for ruim, o jogo também vai ter, a nota dele vai ser inferior, então muitas vezes você pode ter uma nota melhor num console ou o inverso, né? Como é o caso do Arkham Knight, acho que a gente teve um problema do port, que os caras chegaram até a tirar o jogo por um tempo, se eu não me engano. Quando saiu pra PC, ele veio todo cagado. Tem esse tipo de coisa, de variação, e tem a variação também de jogo completamente diferente dependendo da plataforma, né? Mas hoje não acontece tanto, né? Você tá falando jogo completamente diferente, tipo... O Star Wars, você falou, o primeiro Star Wars Force Unleashed, pra PlayStation 2, ele é diferente do PlayStation 3. É Aladdin, o esquema Aladdin, Mega Drive, Super Nintendo que você tá falando. Também, isso aí. Tipo, é outro jogo com o mesmo nome, que saiu junto, só que é tipo adaptação de plataforma, só que em vez da galera só fazer um downgrade ou um upgrade, fez outro jogo. Aí é foda, né? Saquei. O que eu quero saber é assim, né? Porque a gente fica tentando quantificar as coisas pra dar nota e tal, sendo que no final é tudo gosto. Esse negócio que o Vivaldi falou do crítico, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui trocando ideia e com a relação de ouvinte mesmo. Porque eu sinto que podcast, a galera que cria aí um vínculo com a gente e tal, com o tempo vai ver, não, eu gosto mais do Mário. O Mário, ele fala... Normalmente não. Normalmente não é assim, não. É por isso que eu tô fantasiando aqui agora, né? Entendi. Só no mundo dos sonhos. Às vezes não é nem questão de gostar, é de ver que o gosto é parecido. Tipo, eu posso achar o Mário chato pra caralho, mas ele tem um gosto parecido com o meu, tá ligado? Tipo, você e o Quinho são os caras que gostam de RPG. Eu e o Vivaldi não. Como diria o Rony Von, significa. Se o Mário é um chato e você gosta do que ele tá falando, significa. Tem esse lado, né? Da galera se afeiçoar. Tem muita gente que às vezes ouve um monte de podcast de game e no final fecha com o nosso e não perde nenhum porque se afeiçoou com a gente, ao contrário de outros até maiores e tal, porque tem esse fluxo, né? E tem muito podcast que eu ouço por causa disso. E tem gente que ouve a gente, apesar de tudo, porque somos um podcast 7/10, entendeu? Pode ser. Mas é esse lado que é tudo pessoal no final, né? Qual que é a nossa avaliação? Quantas novas estrelinhas tem aí no, sei lá, no... 4.9. Olha só, alguém deu nota... De 5, no caso. Tamo bem. Até esse episódio sair, tamo bem. Mas eu acho que tem esse lado pessoal e no final é muita coisa de parâmetro, né? No podcast a gente tem um esquema que a gente dá nota do filme de 1 a 5 e não pode nota quebrada. A gente tem um esquema meio...
foda-se, o filme tem tudo que a gente gosta, é nota massa. É isso aí, foda-se que é um filme que pra todo mundo é um filme nota 2, só que não, aqui é nota massa porque, né, é um Fome Animal, é o melhor filme do mundo aí, do trash de todos os tempos. E aí, Shinkoio, você trouxe um outro ponto que eu acho importante pra caralho, que é a pessoa quando vai dar nota, vocês ali no podcast, sim e não, né, vocês fazem isso. Vocês, no momento em que vocês virem e falam assim, o jogo, o filme, todo mundo aqui, a maioria das pessoas no mundo normal não gosta, mas tem tudo do que a gente gosta, então nós vamos dar uma nota boa. Mas se alguém dentro dessa galera der uma nota baixa, ele vai ser zoado ou criticado, ou brincar, mesmo que seja na maior brincadeira, mas o cara que vai sair fora daquilo vai ser apontado, vai ficar em destaque de alguma forma, né? Tem as brincadeiras. E isso me lembra quando saiu o Cyberpunk. Os caras estavam jogando no PC Extreme da NASA ali, todo mundo jogando essa versão topzera, nas máquinas supremas, jogando e dando nota alta. E eu lembro de uma menina, eu lembro que eu fiquei puto com ela, porque eu, comprei um Play 5 e o jogo que ia sair no mesmo dia atrasou, né? Porque eu falei, não, esse é o jogo, caralho, meu Deus. E veio aquela bosta. E ela foi a única pessoa que criticou nas reviews. Ela foi, eu lembro de uma entrevista, o assunto não era o jogo, era porque ela tinha dado uma nota baixa pro jogo. Ela teve que gravar um vídeo especial dela se explicando e apontando os problemas do jogo. E é meio que isso também, quando você começa a dar nota, você não quer ser a pessoa que se destaca fora, sabe? Todo mundo falando bem de um jogo famosinho e você vai falar mal. Ou todo mundo fala mal, você vai falar, não, o jogo é bom. A não ser que você seja o Regis Tadeu. Mas aí isso também é uma forma de engajar. Quando a ganhar atenção. E o problema do caso de pessoas como o Regis, não falando sobre ele, porque eu nem sei que esse cara existe. Mas assim, é que você acaba também sendo obrigado a ser polêmico. Já sabemos que o Mário gosta de Manowar. Eu conheço Manowar. Entendeu? Manowar é tudo. Mas é isso, é tipo, o cara, ele também é obrigado a ser polêmico. Ele não pode falar que ele gosta de uma coisa que todo mundo gosta. Virou personagem. Entendeu? Mas assim, acaba caindo nessa também, né? As notas, as pessoas se sentem obrigadas a seguir ali a manada, né? Mesmo quem tá dando a nota, sabe? Mas isso aí, você abriu uma caixinha que é um negócio que a galera leva pro lado emocional, né? Tipo, Cyberpunk foi talvez uma última catarse desse rolê, porque ele vinha de uma expectativa gigante de uma galera que... A galera lá, fã do Witcher, né? Que porra, o Witcher era o jogo da minha vida, né? Saiu pra tudo que é coisa. Sim, sou eu ali. Por tudo que você tá citando, eu tô me vendo ali. Né? Aí a galera que curte RPG, que sabe que quando cansa muito do medieval, vai pra onde? Vai pro futuro Cyberpunk, é uma das categorias, né? Que mais tem fãs em RPG e nunca teve um jogo assim grande, com orçamento foda, né? E FPS que o Cyberpunk tava propondo ali, né? E quando chegou era aquela cagação técnica lá, e aí a galera ficou perdida, porque tinha os fãs que queriam falar, não, calma, vai melhorar, né? O Witcher mesmo demorou 4 anos pra ficar bom, né? Até hoje não ficou, mas tudo bem. A grande crítica, isso, todo mundo que fala isso do Witcher fica falando, amigo, não sei. Porque a minha experiência com o Witcher foi dia 1, baixei, instalei, joguei do início ao fim feliz. Vinha atualizações, que legal, melhorou tal coisa. Mas, nunca vi problema. Então, é realmente experiência. Vai de cada um. Você jogou aonde? No PC. Eu joguei no PlayStation e foi bug atrás de bug. Não, eu acredito que seja mesmo. Porque eu lembro muito que o Quinho, ele veio aqui em casa e a gente tava conversando, ele falou, não, porque o Witcher 3 é a mesma coisa, não importa. O Witcher 3 não, tava falando que videogame e PC era a mesma coisa. Rodava igual, não sei o quê. Daí eu abri o Witcher 3 aqui, eu só virei um pouquinho, ele viu o bagulho fluido em 60 FPS, ele... não, é diferente. Sabe, tipo, na hora. Ele mudou a ideia. Mas o ponto que eu quero chegar é que existe aquele negócio que a gente fala às vezes, né? A pessoa tá mais querendo justificar que ela gastou dinheiro com bagulho. Sim. Isso acontece muito. Pra caralho. E agora com o jogo custando 300 pontos, né? Quanto mais caro, mais aflorado são os ânimos. Mas é engraçado, isso você citou várias vezes, o preço do jogo, ao mesmo tempo, por um outro extremo, pode ser só a minha experiência, eu cada vez compro menos jogos, porque eu não tenho tempo de jogar, aí eu vou comprar um jogo a cada... Claro, pirateiro. Não, nem é, porque é Game Pass, Steam compartilhada, PlayStation Plus, Extreme, sabe? E também, somando isso que você falou, que foi essa frustração do Cyberpunk, que foi tipo um divisor de águas ali,
porque isso já tava vindo acontecendo. Mas a galera já meio que azedou pra mim, assim, depois disso. Eu acho que não só eu, mas muitos. Tanto que quando veio o Starfield e era aquela bosta lá, tipo, nem foi tão problemático. Foi mais problemático porque lançou. Porque não tinha gente, ai meu Deus, vou ter que defender, ou ai meu Deus, sofri. Ninguém nem se importou, seguiu a vida, foi pra outra coisa, sabe? Então já vou puxar mais uns jogos aqui que eu achei estranho. Tá com uma nota 7, mas eu gostei bastante, né? A gente já falou do Mad Max ali, que tá o 73, que eu acho um jogo legal pra caramba. Um outro, Vivardi, é um que você gosta bastante, que é o Lego Skywalker Saga. Tá com 78, é um jogo recente, que eu gostei também bastante. Achei estranho essa nota. Um outro que eu achei uma nota, aliás, engraçado, né? Que é o Full Throttle Remaster, que vocês fizeram até episódio, né? Eu não tava ainda. Tá com 77. E um que eu acho que é completamente injusto, que é o Sonic Generations, que tá 77 aqui. Mas eu vou até conferir aqui no Metacritic, porque talvez seja a de PC, que é uma bosta mesmo. Qual que é esse? Eu confundo todos os nomes dos... Ué, é verdade. Sonic fudeu, né? 2 em 1. O Sonic Generations é aquele que é o Sonic gordinho e o Sonic Adventure juntos. Sim. Que você fica trocando os dois. Que vai sair agora o novo com o Shadow. E acabei de ver aqui, não, é 77 no Xbox também, no PlayStation. Então a galera deu 77 pelo jogo. Esse jogo eu acho que ele entra naquele critério do espírito do momento. Tipo, tava rolando um monte de coisa mais top. Shinkoio, como se diz espírito do momento em alemão? Por favor. Puta, cara, eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo, cara. Então, beleza. Quando eu lembrar... É o Zeitgeist do momento, galera. Como diria a música, tem que acontecer naturalmente. Que é o Zeitgeist do momento. De que ano que é o Sonic Generations aí? 2011. Aí você coloca aqui, ó, jogo 2011. Você vai ver lá. O que a galera tava jogando em 2011? Tava jogando Batman Arkham City, tava jogando Gears 3, tava jogando o Zelda Skyward Sword, Dead Space 2... Assassin's Creed Revelation. O Zelda Skylab Sword deve ser o mais legal de todos. O Skylab Sword. Moça! Não mata esse Korok, não. E tava no ápice dos jogos marrons, né? Os Infamous tava saindo 2. Era aquele período muito Ed, adulto de tudo, né? Uhum. Aliás, aqui, ó, um dos jogos que eu vi aqui nessa lista, que eu acho que é a nota mais bizarra, é aquele Spec Ops The Line, que tá com 76, que é um jogo que virou praticamente cult, né? Ele é um jogo ali que eu não vejo ninguém falando mal, saca? Toda vez que falam, quando eles querem falar, mano, você quer um jogo que vai mudar sua vida, é um FPS, mas com a história mais fodida do mundo. Esse jogo, ele tem um rolê que ele é tipo filme arte. Ele é fenômeno de crítica. É o contrário de muito jogo que você falou até agora, que tipo assim, por mais que a crítica deu nota baixa, vendeu pra caralho, tanto que teve um monte de continuação, sabe? Porque no final também, infelizmente, o que faz o bagulho ter sucesso é venda, né? Então, por mais que Sonic Generation não vingou na época, assim, de ser um puta jogo, tá tendo continuação agora, né? O Spec Ops, ele é um negócio que, quando saiu, a galera não entendeu, e com o tempo, um monte de crítico foi, não, mano, você tem que... Também tem esses críticos aí que não meia bunda que não termina o jogo pra falar, né? E o Spec Ops é um negócio que é do meio pra frente que você começa a reparar que é diferente. Não vamos atacar os críticos aí também, porque muitas vezes o maluco, os caras entregam um jogo de 80 horas, o cara tem uma semana ali porque vai cair o embargo, ele tem que correr pra caralho, o cara tá tipo Corbucci no rodízio, tá ligado? Não tá nem sentindo o gosto, tá enfiando tudo pra dentro pra bater o tempo. E aí vira essa merda. Vira realmente esse civil bosta, que o cara não chegou no fim, o cara não conseguiu refletir sobre o jogo. O Spec Ops The Line, ele tem um negócio que aconteceu aí na época também, que só agora um monte de gente tá reconhecendo que foi assim mesmo, que foi o Dragon's Dogma 1. Sim. O Dragon's Dogma tem uma pegadinha que quando você termina o jogo e sobe os créditos, o jogo não acaba. Ele tem mais 20 horas de jogo depois dos créditos. E muita gente fala que é o melhor, né? Que a melhor parte é o que vem depois. E aí, ninguém, na época, fez review do jogo considerando que isso acontecia, porque o jogo não fala, é jogo de maluco. E hoje em dia, um monte de gente descobriu isso, reconheceu, e aí a nota teria sido outra, sabe? Porque por causa do sistema da galera que tem que jogar jogo pra caralho, pra fazer review e tal. Hoje em dia, acho que com comunidade, por fora aí, as galera trocando ideia, e até o YouTube mesmo, né, a galera acaba tendo que ir bem mais longe do que os créditos pra fazer o review de um jogo. Que é essa descentralização, né, essa obrigação de não,
aquele veículo, aquela revista é o que comanda, né? Hoje em dia você quer saber de um jogo, é bem isso que o Valde falou, você não vai exatamente lá na IGN ver a nota, mano. Você vai ver aquele YouTube meio cool lá que você acha o moleque da hora e ele fala as coisas de acordo com o seu gosto e tal. E aí você vê se você compra ou não, se você vai dedicar o seu tempo no bagulho e foda-se, né? Mas aí vamos encaminhar pro bloco final. Cada um aí fala alguns exemplos de jogo nota 7 que gosta muito. Um aqui, ó, que tudo bem, é 79, mas eu acho que tá errado. Eu não concordo de jeito nenhum, que é o Resident Evil 4 clássico ali. E pelo menos no PC tá com uma nota 79. Enquanto que a gente viu que o remake aqui já tá batendo 93, assim. Eu acho que isso mostra bem aquele exemplo do que você falou, Shinkoio, que é um jogo que na época foi legal, mas causou um pouco de controvérsia ali, porque ele realmente quebrou muito a fórmula. E agora, quando ele já tá consolidado, as pessoas já viram que dava pra piorar o Resident Evil no 5 e no 6, né? E melhorar também no 7 e no 8, ele se consolidou ali. Mas é um jogo que, mesmo original, recebendo 79, eu acho pouco. Onde você viu que tá 79? No Metacritic do PC. Ah, tá. Porque eu lembro que na época, até abrindo aqui pra conferir, a versão original de GameCube, né? Tem 96. 96. Foi... Ah, então tá aí, tá explicado. Finalmente encontrei um exemplo bosta, que é a versão aqui, ó, quando você pega todas as plataformas do original 2005, GameCube 96, PlayStation 2 96, Wii 91 e PC 76. Então talvez seja o port do PC. É o port. Seja uma bosta mesmo. Apesar que a versão do Wii é a melhor de todas e tá com a nota menor do que a do GameCube e do Play 2, né? A versão do Wii é maravilhosa mesmo, né? A mais divertida, eu acho que tanto esse jogo quanto aquele Godfather Black Hand Edition são sensacionais, principalmente pelos controles do Wii ali. O Godfather, você usar o garrote pra estrangular os outros era sensacional. Exatamente. Eu acho que o Wii, assim, uma coisa que eu fiquei chateado, de certa forma, é que a maioria dos jogos não usavam o Nunchuck. Sim. E o controle do Wii, você tendo o Nunchuck e o controle lá, o Emote ali, o Emote junto, era sensacional, cara. Eu gostava muito, até, não só de você ter as coisas pra você fazer o garrote e tudo mais, mas o que eu mais gostava é que você jogava assim com as mãos pro lado, tá ligado? Largado assim no sofá. Ah, é. Era a melhor coisa. Você não precisava ficar com aquela bracinho junto, sabe? Você não ficava o tiranossauro ali jogando. Você ficava com os braços cada um num canto. E eu acho que deveriam ter mais controles assim. Aí, ó, fica a dica pra... E aí, num clássico do Matei o Chefe, o Shinkoio fala, vamos fazer tal coisa, a gente faz exatamente o oposto. Vai pro outro lado. Mas um negócio que você falou aí de Metacritic, né, que ele é um agregador de coisas, mas existia até então, né, o grande ápice das notas, que era a Famitsu, né, lembrei disso agora aqui também. Ah, sim, a grande polêmica. Que a nota máxima é 4, né? Não, era 10, Famitsu dava 10. Qual que dá 4, que a nota máxima é 4? Não sei, eu sei que a Famitsu tem a história de que são raros os jogos que tiraram 10. É 40. 40, não é 40, não é 4, é 40. Ah, da Famitsu, você tá falando? É a Famitsu. Ah, não, então eu falei merda. E aí tem um negócio que poucos jogos tiram essa nota lá, quer dizer, hoje em dia já virou carne de vaca, mas até os meados dos anos 2000, quando o jogo tirava a nota máxima na Famitsu, era tipo, ó, esquece, tios. Qualquer coisa que você escrever tá errado, porque... Ou era Zelda, tipo, quando era algum outro tirando Zelda, era isso daí que você falou. Foram 29 jogos que receberam 40-40. Aí tem uns aqui que eu questiono ali. Que não dá pra entender. Não, por exemplo, Final Fantasy 13-2. Maluco, Final Fantasy 13 é um dos piores RPGs do mundo. É isso. Saca? Tipo, e assim, eu tô tentando jogar ele. Ele é aquela criança ali que, tipo, você precisa dar mais atenção. Ele tem algo bom ali, mas ele é complicado. E a continuação corrige os problemas, mas mesmo assim, ele é uma continuação direta. Você precisa ter jogado o anterior. Não vai se fuder, tá ligado? E o Nintendogs pra DS, você discorda? Nintendogs, velho. Porra, velho. É umas coisas nada a ver. Porra. E Bayonetta? Bayonetta tá aqui, hein, caralho? Bayonetta vale, é legal. Ó, New Super Mario Bros. Wii é legal, mas, mano, não é os jogos que você fala, caralho, definiu uma geração. E é estranho, né? É umas coisas nada a ver. Porque não é, tipo, o Wonder agora é bem melhor que esse aí, não caiu, né? Pra mim, o mais problemático é o Street Fighter 6, né?
Vou te falar. Esse aí foi comprado, com certeza. Total. Não faz sentido nenhum. A maioria das coisas ali não fazem... Virou tipo estrela Michelin de restaurante, saca? Não, eu lembro muito, eu fui no Japão, eu sou fanático por lá, minha comida favorita. E quando eu fui pro Japão em 2016, eu fiz viagens, eu fui pra cidades específicas pra comer o lamen de lá, porque falavam que era muito bom. E fui encontrando, e mano, assim, de verdade, os melhores lamens era tipo um lugarzinho que você não imaginava, que você parou e entrou e tava com fome. E teve um que eu fui... O melhor tempero é a fome. Parte importante, Não, exatamente, mas eu fui em um e eu estava com fome, que era um lugar que é em Tóquio, que era o primeiro restaurante, na época o único, né, lamen que tinha uma estrela Michelin. Você pegava fila 2 vezes, uma fila para você pegar uma fichinha do horário mais ou menos onde você podia entrar na outra fila para comer. E legal assim, não era carésimo, era um preço justo, legal. Mas eu comi, eu falei, mano, foda-se. Sabe, tipo, qualquer merda. Tem um monte de lugar assim, você vai no restaurante, gasta maior grana, e aí você vai lá numa lanchonete, você come melhor, gasta quinto do preço e tal. É aquele meme então, lá do você vai na hamburgueria, tá o cara com luva preta, barbinha de barbearia, você já fala, puta, vai ser caro e ruim. Como é que é? Barba comprida bem feita, coque samurai, luva preta, vai ser caro e ruim. Exato. Mas o Guia Michelin, ele tem uns critérios, tá ligado? E se você não atender, você não vai ser nem avaliado. Que tipo, sei lá, o guardanapo tem que ser de tecido, sabe? Umas paradas assim. Que já exclui um monte de lugar que pode ser bom pra caralho, que não vai entrar por causa dessas frescuras. Tipo, o talher tem que ser de prata, umas paradas assim. Não sei se é exatamente isso, mas tem umas coisas assim, tá ligado? E já tá completamente errado, porque você vê o mascote do Michelin... É um maluquinho gordinho feliz, cara. Você tem que ir no lugar que você come e sai gordinho feliz. É esse que tinha que ser. Eu não entendo esse monte de caminhoneiro aí que curte Michelin, né? É que nem o Guinness, velho. O Guinness lá é o recorde, mas, mano, é uma cerveja pra você ficar bêbado, velho. Não tem que ter recorde. O recorde é você não ter ressaca. Esse que é o recorde. O recorde é você achar uma Guinness, tá complicado. Exato. Aqui também. Tá cada vez mais difícil. Mas, já que vocês vão desviar do assunto, eu vou começar, porque assim... Começa, pra gente desviar depois. Eu vou falar uma categoria de jogo, que eu gosto, que todos os jogos dessa categoria são nota 7 pra baixo, que é a categoria de combate de carro. Compreende desde um Twisted Metal até um Carmageddon, esse tipo de jogo, né? É um tipo de coisa assim que ele é muito fechado no seu nicho ali, não é um negócio que atinge grande público, e aí por isso eu acho que ele não compreende aí as notas máximas também pelo seu escopo, né? E o Carmageddon mesmo é um jogo que eu gosto pra caralho. E os Carmageddon likes, né? Que nem um clutch lá. Em alguns lugares chama Armageddon Riders, tá? Que eu acho legal pra caralho, porque é um jogo que é só dirigir, matar zumbi. Cada zumbi vai aumentando seu turbo e aí vira burnout. E aí você tá ouvindo um rock and roll lá, tipo um Super Suckers o tempo todo. Às vezes eu ligo esse jogo só pra ouvir a música e ficar brisando lá, atropelando a galera. É delicinha, melhor do que muito jogo aí que você tem que ficar lendo e pensando. Não quero nem pensar, vou jogar aí um clutch. O jogo do Mad Max tem um pouco disso também, porque ele é um jogo muito pouco denso, né? É só deserto. Eu acho legal esse tipo de categoria e eu vejo que ela nunca é assim premiada por porra nenhuma, porque são poucas pessoas que conseguem apreciar o dirigir um carro e matar a galera, né? Na época que saiu o Twisted Metal, eles, tipo, fizeram sucesso. Todo mundo queria jogar. Saiu 2, a galera pirou, tá ligado? Eu lembro que era bem a época que eu trabalhava na loja lá do meu irmão. Foi o ápice desse gênero, né? Então. Só que aí depois o gênero morreu. E é bizarro, tipo, saiu uma série de Twisted Metal e não sai jogo novo, né? Ele saiu um jogo do Play 5, se eu não me engano. Ele saiu e morreu. Que era bem focado nisso. Que era tipo uma arena... E você saia correndo, entrava no carro e tentava matar os outros caras. O Twisted Metal, eu até esqueci qual é o nome do jogo. Você tá falando aquele lançamento do Play 5 lá, não foi lançamento, foi um pouquinho depois, mas ele já saiu no PlayStation Pass. All-Star, alguma merda, né? Alguma coisa assim. Ele tem essa pegada, mas eu acho que o que ele falha, no que você gosta bastante, é no humor negro. Que aquele jogo parece muito mais uma gincana do que um bagulho no naipe do Manhunt, assim, que é tipo um humor negro ferrado. Na verdade, o que ele falha, que não me atraiu,
eu não vou lembrar o nome, esse jogo que você tá falando, ele tem um problema que ele tem o problema da fortinização dos jogos. Ele deixa tudo cartoon, tudo bonitinho, tudo asséptico, assim. Ele não tem uma violência legal, ele não é cruzão. A diversão dele tá mais pelo flow do jogo do que pela estética, né? A estética é essa estética aí que não diz porra nenhuma, os personagenzinhos caricatos soltando luzinha, virando pó do Tron, e vê eles, você vê, né, arrancar a cabeça. Ele tem muito isso, de você fazer aquele personagenzinho. Parece assim, é o jogo pra vender skin. Ele me soa muito isso. Que é o padrão. É o que rola hoje, mas infelizmente eu não gosto, não é pra mim. É pra molecada que passa o dia inteiro só jogando o mesmo jogo. É o Destruction All Stars. Destruction All Stars. Mas sei lá. Eu tô vendo aqui, pelos jogos aí que você falou, tem um aqui que é esse Flatout 2, na sua biblioteca aí do Steam. É nessa pegada que você tá falando? O Flatout era um jogo de corrida. É que ele tinha também a arena. Eu nunca joguei. Era legal. O Flatout é o Destruction Derby com o Burnout, só que ele tem um controle mais de simulador do que de arcade, que eu acho estranho até hoje, os caras não terem. E o foco dele era a corrida, não era o Destruction Derby. O que era legal no Flatout é que as barreiras de pneu em volta tipo, que ficam do lado de fora das curvas, né? Os pneus eram soltos, então quando você batia, voava pneu pra tudo quanto é lado. E o piloto podia sair voando, né? O nome do jogo é por causa disso, né? Porque Flatout é o nome que se dá quando você voa pelo para-brisa. Mas o legal do Flatout, assim, que ele entra nessa categoria, é que ele tem um modo que você consegue jogar igual você joga Armageddon, que se todos os inimigos estiverem destruídos, você ganha a corrida. Então... É a verdade da vida, né? É o que a Amazon tá tentando fazer. A cartinha do War dela que saiu, assim, derrote todos os inimigos. De onde você tirou que Flatout é sair voando pelo para-brisa? Da revista Ação Games. Não, ele falou de pular o carro, ele falou isso. Flatout era quando você voava em cima do outro carro. Eu li em algum lugar na época. Flatout é meio que um sinônimo de Full Throttle, tá ligado? É tipo pisar o máximo, ir no máximo, tá ligado? Você tá Flatout. Porque o acelerador encostou no chão. Ficou então flat. Você tá flat. Na época eu lembro que eu li que era o termo usado pra quando o cara voa, e é por isso que o jogo tem isso. Tanto que depois o jogo vai até brincar com o minigame de você frear e o cara sair voando sem acertar algo e tal. Aí é o Defenestraut. É o Defenestraut. Shinkoio, sua opinião. Earth Defense Force 5. Que nota? Porque esse é o único que vai saber a diferença de um pro outro. Nota 10, né, mano? Todos os Earth Defense Force são jogos maravilhosos. Todos não. Você tem que saber a diferença de um pro outro. Eu sei a diferença de um pro outro. Vou buscar essa carteirinha agora. Eu ainda prefiro o 4.1 do que o 5, porque o 5... 4.1. É que eu não sei porque em vez de lançar 4, ela virou 4.1. Porque o 5, ele ficou muito a conversinha e pouco jogo, assim, no começo. Ele demora muito pra engatar. E o 4 já é pau dentro desde o começo. Aí eu acabo preferindo o 4. Saquei. Além dele ser um jogo mais leve. Porque o Earth Defense Force tem uma característica, né? Porque ele é um jogo de tiro de terceira pessoa. Ele é um jogo nichado, antes de tudo. Não é ou tão você é o público ou não é. Não, ele é. Porque ele tem uma pegada muito filme de Godzilla, que agora tá no hype. Mas antes era muito de nicho. Ou você curte ou você ignora. Não, mas que nem saiu agora o Helldivers 2. Sim. O Helldivers 2 nada mais é do que o Earth Defense Force ultra polido. Sim. Né? Pra você jogar online com os amigos, cheio de mecânica extra lá. O Earth Defense Force, mano, é um jogo de Play 2. Você tá no meio da cidade e tem 500 mil formigas gigantes, você tem que matar elas. E aí você vai liberando arma, aí você pega uma bazuca e de repente a bazuca que você pega, ela não só mata as formigas, quando ela destrói todos os prédios do quarteirão na sua frente. E aí aparece uma nave do tamanho de toda a cidade que você tá, e você tem que atirar com um mecha dentro do buraco e tal. Então, é emoção até de emoção, o jogo só cresce. E 76 de nota. Tá uma coisa errada. Vai sair o 6, o 4 é o que roda melhor aí, tem pra tudo. Tem até um DLC de jogo de navinha, então eu acho que é a melhor versão. E você, seu Vivardi? Fala um aí, um nota 7 aí que você gosta. O nota 7 que eu gostei foi recente até, o Assassin's Creed Mirage. Mirage? Tá com 7.6 no... O Mirage é parou o RPG, voltou...
Voltou exploração e stealth. É o último Assassin's Creed que parece Assassin's Creed. E eles, que nota que você daria? Tudo bem, ele é um 7 que você gosta. Vale o 7 ainda ou não? Eu acho que é isso aí mesmo, com muita boa vontade, um 8, tá ligado? Eu gosto, mas tá certo, né? Porque também, tipo, você vê que é um jogo que não teve muito orçamento, porque eles gastaram as pregas do cu, né, pra fazer o Valhalla e meio que flopou, né? Então não investiram muito pra fazer o Mirage, mas assim, a galera fala que é curto, ele não é tão curto. Eu joguei aquele da Grécia, lá, o Odyssey. Maluco, eu tava jogando, eu fiz uma caralhada de coisa, falei, nossa, que foda. Aí eu percebi que eu tava na ilha do tutorial e abri o mundo. Eu quase coloquei o controle do lado e falei, foda-se, não quero mais saber. Porque é muito gigante. Só quando mostra o mapa, você já fala, mano, o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Pois é. E o Mirage é um jogo, tipo, simples, mas, tipo, pra quem gostava dos Assassin's Creed mesmo lá da época do Ezio, tá ligado? Ele não é tipo um? Não, ele é tipo os do Ezio. Só que é um pouco ultrapassado pra hoje, tá ligado? Falta alguma coisinha ali. Um refinamento de movimentação. Ele é bem parecido com o do Ezio, assim. O combate não é grande coisa. É os mesmos problemas que os Assassin's Creed antigos tinham. Aliás, os novos também tem, porque o combate do Valhalla é uma merda foda, né? Mas é divertido, vale aí um 7 e pouquinho e é isso aí, você já joga consciente. E é um jogo legal que eu acho que até comentei isso uma vez que eu falei dele, que se você pega a versão que vem com os DLC, o DLC tá introduzido no meio do jogo, você joga ele e nem percebe. E a missão do DLC é legal. Ah, sim, isso é bom, isso é bom. O ruim é pra quem já jogou e pega o DLC depois. Aí ele vai aparecer no mapa lá, você não tem assim, vou jogar o DLC, você vai ter que ir atrás dele no mapa. Saquei. Mas você não acha que por ele ser mais contido, ele acaba sendo melhor que esse jogo gigante aí? Não sei se tem relação uma coisa com a outra, mas pra mim ele é mais divertido até do que o Orange que eu gostei, tá ligado? Ele é comprido pra caralho também, mas desses mais RPG foi o único que eu consegui jogar, me engajar, né? No termo do momento aí, me engajei no Assassin's Creed Origins. Ainda assim, o Mirage, que tem lá os seus defeitos, é mais divertido, tá ligado? A história é meio bunda. Esse que é foda. Do Mirage. Do Mirage, a história é meio... Você vê que eles quiseram jogar muito no garantido, sabe? Assim, no certo. Repetiram momentos que aconteceram nos outros, tipo de traição, de personagem. Você identifica, esse daqui é tipo, sei lá, o tio Mario do Ezio, tá ligado? Você consegue identificar, assim, equivalências na história e nos personagens. E algumas coisas que acontecem são muito assim, tipo, porra, velho. Porque eu não quero dar spoiler, mas tipo... Uma cena que um cara mata o outro, sai correndo, mas aí o personagem que poderia ter fugido não foge, é pego, tipo, a culpa fica nele, tá? Esse tipo de coisa. Tem umas coisinhas muito bobas, assim, que forçam um pouco a barra, tá ligado? Mas o jogo para se jogar é legal, não é a melhor história do mundo. Isso daí que você falou remete ao vídeo que a gente citou lá no começo, porque um dos argumentos que o cara fala, ele fala assim, eu quero que se foda a história, AAA sempre tem história ruim mesmo, se eu puder pular a cutscene eu pulo, e muito jogo que fica com 7, se você ignorar a história, sobe pra 9. Eu acho que tem muito essa pegada que você falou, né? Tem um jogo que ele fala lá que eu acho que talvez seja o que mais simboliza esse rolê todo, que é o Just Cause. Principalmente o 3, que é o ápice. Que em português é exatamente esse, é apenas cause. Exatamente. Porra, o Just Cause ele é um jogo do foda-se, vai lá e faz seu nome, meu irmão. Ele é um mundo aberto louco, que ele te dá ferramenta pra cacete, exploração de paraquedas, de avião, de roubar um helicóptero voando. Ele é o sonho molhado de qualquer moleque que assistia comercial dos bonecos do Comando em Ação e queria fazer igual. E não... É um jogo assim que você pode ficar jogando horas, vai ser legal pra caralho, e você não sabe a história, mano. Você só sabe, você está derrubando um governo, é isso. Foda-se. Nada. Você nem sabe. Não. É um jogo que a mecânica lá e a diversão, ela tá tão acima de todo o resto, né? Que se você for quantificar os outros itens lá do jogo, né? Tal qual a revista Pro Gamers, você não vai conseguir. Porque afinal é um jogo, né, cara? Pois é. É isso que é bizarro, assim. Tipo, nem todo jogo precisa ter uma puta história. Vai diminuir a nota. Não acho que deveria.
Se o jogo, o foco dele é a história ruim, beleza. Então, é isso que eu ia Mas falar. é um jogo que não é ninguém joga isso esperando, nossa, vou diminuir a nota do pornô aqui porque essa história não foi convincente. Meu amigo, você não tá vendo aquilo pela história. Vocês já viram um perfil do Twitter lá, que é o cara que só ressalta esses comentários de filme do Xvideos? Não. Porra. Você procurou um perfil que faz isso. Não, tem um muito bom que eu vi esse dia que é assim, o filme é mediano, porque ela chama o cara pra arrumar o chuveiro, eles transam, ou seja, o cara chupou um cu sujo, errado. A cena não convence. Esse argumento foi bom. O cara geme mais que a mina. Aí você vai ver os comentários tipo, quem pede pizza de dia? Isso é verdade também. Dificilmente. Pô, é o melhor perfil do Twitter aí. É o que ainda faz aquela plataforma sobreviver e é por essas coisas que eu ainda tô lá, em melhor entretenimento. Mas no caso de um Assassin's Creed, a história é minimamente importante. Afinal, a história era um dos pontos altos dos antigos, né? Deveria ser, né? Então. Você já falou o teu, Mário? Não falei. Tava aqui quietinho, esperando, pensando se ia esquecer de mim igual na apresentação. Então fala aí, porra. Um que, assim, ele vale essa nota, mas eu gosto pra caralho, é o Street Fighter Cross Tekken. Street Fighter vs Tekken. Todo mundo, quando fala dele, fala como se fosse a pior bosta, assim, sabe? Tipo, veio o Street Fighter 4 e aí lançaram essa bosta depois. E eu gosto dele pra caramba, eu gosto dos personagens. Eu acho que os caras souberam juntar direitinho ali. Eu me diverti muito mais com esse do que com outros jogos que tem uma mecânica melhor. Até porque eu, em jogo de luta, vou fazer o modo história e acabou, sabe? No máximo. Dos personagens que eu gosto, tá? Então não é a minha pegada. Mas eu aumentaria a nota dele. Ele daria uns 85, acho. É um dos que eu gosto, que eu me divirto bastante. E tem vários RPGzinhos também, podreira aí dos anos 90 ali, de Play 1, que a gente gostava. Um que eu e o Kim a gente gostava bastante, é o Guardians Crusade. É um jogo que, assim, mano, hoje em dia, assim, eu nem olharia direito, porque eu não teria tempo pra me dedicar, mas naquela coisa ali, época de adolescente, você não tinha o que fazer, tá todo o tempo do mundo e não podia ir na Pajete comprar jogo toda hora. Então você ia até terminar o jogo. E aí muito jogo que seria ruim acabou ficando bom. E eu acho que nisso tem a ver aquilo que a gente falou do cara que faz a review, que tá fazendo por trampo, tendo que fazer um monte de outros jogos. Ele não tem aquele tempo de criar um elo de carinho com o jogo. Você diria que esse jogo é uma Hidden Gem? Hidden Gem, é isso mesmo. Eu não falo isso porque senão essa porra vira 3 vezes mais cara, né? Então... nossa, vai. Então temos aí um episódio mais ou menos, um episódio nota 7. E como todo bom jogo 7.0, tem que ser um pouquinho mais curto mesmo, porque senão me enche o saco. Então fechou isso. Então aí. temos o episódio. Valeu, galera. Abraço. Créditos do episódio: Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim, pauta. O Odyssey não é o do Egito? Então, não, é o... Eita porra. Não, Odisseia é Grécia, cara. Faz sentido. Agora eu tô com dúvida. O Origins é do Egito. É Origins. Ah, Tá aí certo. sim. Ou laranjas, né? Origins, exatamente. Caralho. Depende da pronúncia. Assassin's Creed Origins.